Olá, senhoras e senhores palmeirenses, tudo bem com vocês? Voltamos aqui para falar de Brasileirão, né? A chavinha não virou. É que essa semana não tá tendo jogo. O que tava tendo? O pessoal resolveu atacar o Abel aí a galera saiu em defesa, a gente acabou falando muito disso, mas vamos voltar o foco, virar a chavinha aqui de fato pro Brasileirão novamente. Semana de Copa do Brasil aí, Corinthians avançou, Fluminense e Flamengo até agora. São Paulo, tô gravando aqui na quinta tarde, São Paulo joga daqui a pouco, né, à noite. Então, por enquanto, sem zebras, né? O Goianiense tinha ganhado 2-0 do Corinthians, a gente sabia que não era tão difícil assim do Corinthians. Chamaram de remontada histórica, ganhado até do Goianiense, hein? Mas beleza. E o Flamengo teve um jogo duro contra o Furacão, acabou ganhando de 1-0 com um golaço do Pedro. E o Fluminense, partida tanto quanto polêmica, são os nossos próximos adversários, né? A gente já venceu, que é o Corinthians, essa sequência complicada, né? Que é o Corinthians, a gente já venceu lá em Itaquera, uma vitória, mano, não sei nem assim, dimensionar. É gigantesca a vitória na casa dos caras. A gente com aquele. Os caras também jogaram no meio da semana, tá? Mas a gente teve aquele jogo com 2 a menos contra o Galo, então teve um desgaste físico, emocional, e o time claramente cansado, mesmo assim a gente conseguiu ganhar, né? Conseguimos ganhar com o gol contra ali do Rony, pintou a notificação, gol do Rony, né? Nada diferente. Mas, né? Vencemos aí esse primeiro jogo dessa sequência difícil, e agora a gente tem o Flamengo, né? O Flamengo que ganhou do Furacão e o próximo jogo da Copa do Brasil semifinal já é semana que vem. Então, assim, vamos pegar o Flamengo no meio de uma competição que a gente não tá. Isso pode ajudar ou não? Vamos descobrir na hora do jogo, né? Mas, de fato, os caras estão tendo um desgaste que a gente não tá tendo. E depois tem o primeiro jogo da semifinal, enquanto a gente vai descansar novamente, né? Então, vamos ver aí como que tá a tabela, vamos ver a sequência, vamos projetar aí esse duelo, né? E até o que vem depois daí, né? Dá uma olhada aqui na tabela, então. O Palmeiras atualmente aí é o líder. 22 jogos, 14 vitórias, 6 empates e 2 derrotas, né? 37 gols marcados, é o melhor ataque junto com o Flamengo, na mesma quantidade, 37 gols. E tomou 14 gols, é a melhor defesa. O Flamengo tomou 19, então saldo nosso 23, Flamengo 18. Nosso aproveitamento de 72%, do Flamengo de 59%. Né? O Flamengo tem muita derrota, né? Na competição. O Palmeiras tem só 2, o Flamengo tem 7. Então isso é bastante, realmente é o que faz o Palmeiras estar a 9 pontos do Flamengo, né? O Flamengo com 39 pontos junto com o Corinthians. O Flamengo tem uma vitória a mais, o saldo de gol do Flamengo comparado ao Corinthians é absurdamente maior. Então a gente acaba pegando aí então o Flamengo nessa situação com 9 pontos à frente. Ainda bem, né? Quando a gente, antes do clássico do derby, eu falava, cara, a gente precisa de um resultado legal contra o Corinthians para não chegar contra o Flamengo, sei lá, se os caras tivesse 6 pontos, os caras poderiam tirar e ficar para 3. Não, a gente manteve 9, então agora o máximo que o Flamengo consegue deixar é 6 pontos, né? Seriam 2 rodadas aí, né? Fora o lance do número de vitórias que a gente tem 2 a mais, aí teria uma só a mais, né? Mas, de qualquer forma, essa vitória contra o Corinthians foi essencial pra gente chegar contra o Flamengo com a pressão toda pra eles. É eles que tem que correr atrás, é eles que precisam vencer pra poder chegar, né, no líder e a gente na liderança ali. Um empate não é o pior resultado, mas dá pra ganhar e a vitória é essencial. Obviamente vai ser um jogo muito duro, um jogo muito difícil. O Flamengo vive seu melhor momento no ano, seu melhor momento na temporada com a chegada do Dorival, né? Paulo Souza poderia ter ficado mais um tempo aí, viu? Não sei vocês, mas eu acho que poderia ter ficado mais um tempo. O que a gente pega nesse confronto aí contra o Flamengo, que é um jogo, mano, se o Palmeiras vence, abre 12 pontos, né? Ficaria assim numa situação muito boa no Brasileiro, né? Não vou falar que eu nunca vou cair nessa besteira de falar que já é campeão, mas ficaria numa situação muito tranquila por quê? Porque depois a gente ainda tem o Fluminense, né? Então vamos supor que a gente vence o Flamengo e abra 12 pontos. Depois a gente tem o Fluminense, deixa eu ver, o Flamengo tem o Botafogo, o Flamengo pode ser até que não ganhe do Botafogo, porque o Botafogo, os clássicos, às vezes o Flamengo se enrola um pouco. Mas vamos supor, né? Depois o Palmeiras tem o Fluminense fora de casa, que é um jogo difícil. Então vamos supor que na pior das hipóteses aí, o Palmeiras empate, né? Lá na casa do Fluminense. Na real, a pior das hipóteses é uma derrota. Mas vamos falar de empate. O Palmeiras empate lá no Fluminense, né? E o Flamengo vença, né? E aí ficaria 10 pontos, né? Ficaria 10 pontos, sairia de 12 para 10. Então, te dá uma abertura para nessa sequência difícil você ter um resultado que não seja dos melhores, que seria um empate contra o Fluminense. Mas, convenhamos, o jogo que o Fluminense fez contra o Internacional dá pra ganhar o Fluminense, né? E aí depois a gente tem o Bragantino fora, que é um jogo difícil também, né? Mas o Bragantino não vive um bom momento, pelo menos os jogos que eu vi. Depois a gente tem Juventude, vamos ver o que tem na 27ª rodada, não vou ver até o final, tá? Depois a gente tem o Santos em casa.
Vamos ver até a 28ª, a gente tem o Galo fora, que é um jogo difícil. Mas o que eu falo, cara, é que assim, ó, faltando 10 rodadas, a gente já vai ter enfrentado Corinthians, né, que a gente enfrentou no final de semana passado, Flamengo, Fluminense e o Galo, né? A gente vai ter enfrentado aí quatro adversários que estão lá em cima, né? O Galo, que não tá tão lá em cima, mas é um adversário de G4 que não tá sabendo se colocar. E restando aí, talvez a maior pedreira, assim, o que a gente mais tem dificuldade é o São Paulo. Óbvio, o Palmeiras teve uma sequência difícil com times da parte de baixo da tabela também. Isso, infelizmente, acaba sendo normal no campeonato longo. Mas dessas consideradas pedreiras, faltando 10 rodadas, a gente já vai ter pego todos, né? Faltando o São Paulo dentro de casa, né? É importante lembrar isso também. Então, assim, essa sequência aqui, ter começado vencendo o Corinthians mano, surreal, é importante demais. E agora conseguir um resultado bom contra o Flamengo encaminharia muito bem, né? As chances, né, de título, obviamente, como eu falei, não vou comemorar título antes mais nunca, vocês nunca vão ver isso aqui. Mas vai ficar tranquilo pra gente conseguir dosar, né? Por exemplo, quando voltar a Libertadores aí pra poder... Pô, vai ter que poupar em algum momento, né? Pra Libertadores. Se avançar pra final da Libertadores, aí já é um jogo, tá? É outra fita. Mas na semifinal a gente vai precisar poupar, a gente vai precisar, então, dessa gordurinha pra talvez a gente queimar um jogo que talvez a gente entre com o time reserva. Dá pra ganhar alguns jogos com o time reserva no Brasileiro. O Flamengo ganhou, o Palmeiras já ganhou também. Mas, né, a gente tem que imaginar que se for pra ter um resultado ruim, vai ser quando tiver realmente com o time misto, mas aí já com uma gordura construída. E é isso, cara, que eu falei, mano. Tô bem malinha nesse vídeo, né? Eu ia fazer um vídeo mais solto, mas eu acabei levando muito em consideração. Eu comecei a querer comentar sério. Mas é pra isso mesmo, era pra gente entender essa sequência que a gente tem aqui já, mano, no começo do turno, tá ligado? Porque tem muito time que enfrenta alguns times mais difíceis lá no final, e a gente enfrenta os mais difíceis agora. Já vencemos o Corinthians, agora tem o Flamengo, depois tem o Fluminense. Então as porradas aqui e todos que estão ali em cima é a sequência. Pegamos o Corinthians, ganhamos, aí tem o Flamengo e o Fluminense, os três aqui que estão no G4 hoje junto com a gente. Então essa sequência aqui, ela, mano, meu Deus do céu, se a gente sair, eu projetei 7 pontos, 2 vitórias e um empate. Por enquanto, uma vitória a gente já tem. Se a gente sair com 9 pontos dela, meu Deus do céu. Se sair com 7, mano, tá ótimo também. Beleza? Mas é campeonato longo, mano. Muita coisa vai mudar. Tem chão pra caramba, mas eu espero que o Palmeiras se mantenha firme lá na ponta pra gente comemorar esse título aí lá no final do ano, se tudo der certo, obviamente. Beleza? Comenta aí, se inscreve no canal, deixa seu like e tamo junto.